aqui de novo para mais um dia de aula e hoje os nossos estudos é voltado para a matemática no capítulo 1, no segundo caderno de vocês, onde nós vamos encontrar o capítulo Números da Gente. Nessa abertura desse capítulo vocês vão encontrar uma ilustração onde tem mapa do Brasil e tem um pequeno texto onde fala sobre um turista que visitou os 4 pontos do Brasil, norte, sul, leste e oeste. E esse turista, ele tirou várias fotografias dentro desses lugares para comprovar que ele visitou esses lugares. Já lá na página 4, nós vamos encontrar a classe e as ordens de números. Nós sabemos que o nosso sistema ele é decimal, nosso sistema numérico ele é formado de 10 em 10. Já lá na página 6, nós vamos encontrar o quadro de valor posicional. Nós já estudamos isso em sala de aula. Estudamos também sobre a decomposição utilizando esse quadro de valor posicional. Então, nós iremos rever esses dois conteúdos e, de novo, nós vamos conhecer o ábaco, que é uma forma de usar esse valor parecido com o quadro de valor posicional. Nós vamos fazer tanto a decomposição quanto colocar esses números nesse ábaco correspondendo a cada valor. Nós estudamos também sobre o valor absoluto e o valor relativo. Nós sabemos que o nosso valor absoluto é o valor que aquele número tem. E o valor relativo, nós vamos sempre observar qual é o lugar, qual é a casa a ordem que ele ocupa, porque a ordem que ele ocupar vai ser o valor que ele vai ter, o valor relativo dele. Já o valor absoluto vai ser sempre o valor dele mesmo, o valor que ele tem. Lembrando que quando nós formos utilizar tanto o ábaco quanto o quadro de valor posicional, nós iremos utilizar da direita para a esquerda. Eu tenho aqui no meu quadro, eu desenhei um quadro de valor posicional parecido com o quadro que vocês vão encontrar lá na página 6 do livro de vocês, onde nós temos aqui 3 classes, onde eu tenho a classe de unidade simples, tenho a classe de milhares e tenho a classe de milhões. Não significa dizer que existem apenas 3 classes. Nós sabemos que os nossos números eles são infinitos. Então, eu vou ter aí infinitos números, infinitas classes. Sabemos também que cada classe dessa ela é composta por 3 ordens. Sendo assim, eu tenho 9 ordens, porque eu tenho 3 classes, eu tenho 3 ordens da classe de unidade simples, tenho 3 ordens da classe de milhar e tenho 3 ordens da classe de milhões. E essas ordens elas são de unidade, dezena e centena. Eu vou sempre observar onde é que está o meu número, para eu saber aonde que eu vou colocar dentro desse valor posicional. No ábaco também não será diferente. Eu vou observar o meu número e vou fazer essa decomposição dentro do ábaco ou dentro do meu valor de quadro posicional. Lembrando que a gente sempre vai utilizar da direita para a esquerda. No livro de vocês, na página 6, nós temos exemplos do número 1, do número 10, do número 100 e vai sendo de 10 em 10 essa decomposição dentro do número. Eu vou colocar aqui para vocês como exemplo o número qualquer que vai ser diferente desses que nós temos aqui de exemplo no livro para que você possa entender melhor. Então eu vou colocar 12.128.348. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho 12.128.344. Esse meu número, eu coloquei ele dentro do valor posicional. O valor
absoluto desse número, do número 1, vai ser sempre o número 1, do número 8 vai ser sempre o número 8, só que aqui eu tenho unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e eu tenho aqui unidade de milhões e centena e dezena de milhões. Observem que eu não tenho aqui a centena, mas se eu fosse perguntar para vocês quantos seriam as classes desses números, nós temos aqui, olha só, nós temos a primeira classe, a segunda classe e eu tenho aqui a terceira classe. Mas, professora, o lugar da centena está vazio. Mas, gente, a gente tem que observar o que eu disse no início. Cada classe é composto por 3 números. Se é composto por 3 números, eu tenho aqui 3, 3 e aqui eu só tenho 2, mas ele vai fazer parte da classe, da terceira classe, da classe de milhões. Eu não posso botar que só os 2 números pertencem à classe de milhões. Porque se eu sei que as classes são compostas de 3 em 3, aí sim eu tenho que considerar, mesmo que não tenha nenhum número. Mesmo que só tivesse aqui na unidade de milhões, eu teria que considerar 3 classes. Agora a minha ordem já seria diferente. A ordem é o valor que até onde eu conseguir colocar o meu número dentro desse quadro de valor posicional. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria 8 ordens e 3 classes. Já lá no ábaco não seria diferente. Observem a página 6, onde nós temos os mesmos números decompostos no ábaco. Os mesmos números de exemplos que nós temos acima, na classe de valor posicional do livro de vocês, nós temos os mesmos números decompostos dentro desse ábaco. Eu vou fazer o ábaco aqui para vocês darem uma olhada e vocês vão perceber que não é diferente. Olha só, eu desenhei para vocês o que seria esse ábaco. Ele tem a mesma, ele é bem parecido com o valor do quadro posicional, onde nós temos aqui, eu coloquei para vocês em cores diferentes, para que vocês possam estar observando. Unidade, dezena e centena das classes simples, unidade, dezena e centena da classe de milhar, unidade, dezena e centena da classe de milhões. Vamos fazer aqui a decomposição desse mesmo exemplo que eu usei, de 12.128.348. Nós vamos fazer a decomposição agora, utilizando o ábaco, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Então, eu vou sempre começar da minha direita para a minha esquerda. Não muda a minha regra. Eu vou começar da minha direita até a minha esquerda. Então, eu vou colocar nesse ábaco 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Eu tenho aqui, eu tenho 8 unidades. E aí eu tenho 4 dezenas. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 3 centenas da minha unidade simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, eu já tenho 8 unidades de milhar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 2 dezenas de milhar, então eu vou colocar aqui, ó, no meu ábaco, 2 dezenas de milhar. Então, eu tenho uma centena e eu já tenho 2
unidades de milhões e uma dezena de milhões. Então, eu vou representar aqui, ó, duas unidades de milhões e uma unidade, uma dezena de milhões. Eu não tenho aqui nenhum número representando a minha centena, então eu não vou colocar nada na minha centena de milhões. E aí nós utilizamos o ábaco e ele é bem parecido com o sistema do valor do quadro posicional. Como atividade proposta, eu quero que vocês leiam esse início desse capítulo, que vocês leiam tanto a questão dos números e as ordens, quanto o valor desse quadro posicional, como a decomposição e o ábaco. Já lá na página 8 até a página 11, vocês irão responder a atividade, só que eu vou fazer aqui como exemplo a primeira, a letra A, para vocês entenderem melhor como é que vocês vão fazer. Nós temos aqui na letra A atividade, ela já mostra pra gente um exemplo de como seria feita essa atividade. Então, nós vamos completar o espaço conforme o exemplo. Nós temos aqui 1.000, aí nós temos uma unidade de milhar, que é igual a 1.000. A letra A, ele fala de 10.000. Então, nós vamos colocar 10 dezenas de milhar e no outro tracinho nós vamos colocar 10.000. Olha só aqui, ó, primeiro, letra A, nós temos 10.000. E aqui nesse primeiro tracinho nós vamos escrever por extenso. Vou colocar aqui de outra cor para que vocês percebam. Logo em seguida, nós temos o sinal de igual e temos outro tracinho na frente. E nesse outro tracinho, nós iremos colocar 10.000. No primeiro tracinho, nós vamos colocar quantas dezenas ele existe. E no segundo tracinho, nós vamos colocar o valor que ele tem. Letra B vai ser 100.000. Então, são 100 centenas de milhar. E nós vamos... Meus amores, essa atividade vocês vão me enviar até segunda-feira. Amanhã, sexta-feira, nós não teremos aula. É feriado. O feriado do dia 19 de outubro, que é o dia do Piauí, foi antecipado para amanhã, dia 15. E qualquer dúvida que vocês queiram tirar sobre essas atividades de matemática, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Segunda-feira, 9h30 da manhã, nós estaremos online. Espero vocês na plataforma. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!